Olá pessoal, boa noite. Estamos iniciando aqui mais uma vez outra aula de empreendedorismo para falar sobre tipos de empreendedores. Você deve estar se perguntando, né? Existe uma classificação para os empreendedores dos quais nós comentamos na aula anterior, quando falamos sobre conceitos de empreendedores? Então, o Dornelas traz aqui alguns tipos que nós podemos encontrar no mercado. Vamos lá conhecer um pouquinho sobre cada um desses tipos destacados por Dornelas. Quais são os tipos de empreendedores segundo Dornelas? A gente pode começar falando do empreendedor nato ou o empreendedor mitológico. Geralmente, esse tipo de empreendedor é aquele mais conhecido e também mais aclamado, segundo Dornelas. Por quê? Porque suas histórias, elas são brilhantes e muitas vezes começaram do nada e criaram grandes impérios. Então, esse tipo de empreendedor, eles começaram a trabalhar muito jovens, adquiriram a habilidade de negociação e vendas ao longo da sua carreira, né? E então foram desenvolvendo essas habilidades com as quais nasceram. Em países ocidentais, esses empreendedores, em sua maioria, eles são imigrantes, né? De pais e avós que também foram imigrantes. Uma característica, né, ou características que podemos destacar do empreendedor nato é que eles são visionários, eles são otimistas e estão sempre à frente do seu tempo e se comprometem 100% para realizar os seus sonhos. Suas referências e os exemplos que seguem são os valores familiares e religiosos. Então, eles mesmos acabam por se tornar esta grande referência para a sociedade. Se você se perguntar, né, ou se você perguntar a um empreendedor nato quem é que ele admira, é muito comum, né, será comum lembrar de uma figura paterna, já que eles seguem, né, uma linhagem também familiar de pessoas que foram empreendedores, então geralmente tem uma referência paterna ou uma referência materna ou algum familiar mais próximo, mas existem casos também em que não há nenhum exemplo específico por parte desse tipo de empreendedor para ele citar. Então, como exemplo, nós poderíamos trazer aqui Bill Gates, Andrew Carnegie, Silvio Santos, o Barão de Mauá, poderíamos citar alguém da nossa cidade ou mesmo do nosso estado. Então, o empreendedor nato nasce com determinadas habilidades, desenvolvem essas habilidades para conseguir alavancar um determinado tipo de negócio e colocar este negócio no mercado e ser disponibilizado aí para a sociedade algum tipo de solução. Então, é um empreendedor nato. Nato vem da sua própria natureza, vem da sua própria nascência com determinadas características e habilidades. Então, um outro tipo de empreendedor destacado por Dornelas é o empreendedor que aprende, ou aquele inesperado, que é o empreendedor que aprende. Esse tipo de empreendedor tem sido muito comum. É normalmente uma pessoa que, quando menos esperava, se deparou com uma oportunidade de negócio e tomou a decisão de mudar o que fazia na vida para se dedicar ao próprio negócio, né? Então, aquele que vai aprender com a oportunidade que apareceu. É o caso clássico de quando a oportunidade bate a porta. Olha só, né? É uma pessoa que nunca pensou em ser um empreendedor, que antes de se tornar um, via a alternativa de carreira em grandes empresas como a única possível. O momento de disparo ou de tomada de decisão ocorre quando alguém o convida para fazer parte de uma sociedade ou ainda quando ele próprio percebe que pode criar um negócio próprio. Geralmente demora um pouco para tomar a decisão de mudar de carreira, a não ser que esteja em situação de perder o emprego ou já tenha sido demitido.
né? Então, o empreendedor que aprende antes de se tornar empreendedor acreditava que não gostava de assumir riscos. Tem de aprender a lidar com as novas situações e se envolver em todas as atividades de um negócio próprio. Quem está pensando em uma alternativa à aposentadoria muitas vezes se encaixa nesse tipo de classificação. Um outro tipo de empreendedor é o empreendedor serial, o empreendedor que cria novos negócios. O empreendedor serial é aquele apaixonado não apenas pela empresa que cria, mas principalmente pelo ato de aprender. É uma pessoa que não se contenta em criar um negócio e ficar à frente dele até que se torne uma grande corporação. Como geralmente é uma pessoa dinâmica, prefere os desafios e a adrenalina envolvidos na criação de algo novo a assumir, uma postura de executivo que lidera grandes equipes. Normalmente está atento a tudo o que ocorre ao redor e adora conversar com as pessoas, participar de eventos, associações, fazer networking. Para esse tipo de empreendedor, a expressão tempo é dinheiro cai como uma luva. Geralmente tem uma habilidade incrível de montar equipes, motivar o time, captar recursos, né, para o início de um negócio e colocar a empresa em funcionamento. Sua habilidade maior é acreditar nas oportunidades e não descansar enquanto estas oportunidades não forem implementadas, né? Ao concluir um desafio, precisa de outros para se manter motivado. Às vezes se envolve em vários negócios ao mesmo tempo e não é incomum ter várias histórias de fracasso, obviamente, né? Já que está lidando com situações difíceis, situações que envolvem tomadas de decisões rápidas, né? Então, lida diariamente com fracassos também. Mas estes fracassos servem de estímulo para a superação do próximo desafio. Então, este é aqui algumas considerações acerca do empreendedor serial. Vamos então ver um outro tipo de empreendedor. O empreendedor cooperativo. Segundo Dornelas, o empreendedor corporativo tem ficado mais em evidência nos últimos anos devido à necessidade das grandes organizações de se renovar, inovar e criar novos negócios. São geralmente executivos muito competentes. Então, é aquele que trabalha dentro das organizações, com capacidade gerencial e conhecimento de ferramentas administrativas. Trabalham de olho nos resultados para crescer no mundo corporativo. Assumem riscos, têm o desafio de lidar com a falta de autonomia, já que nunca terão o caminho 100% livre para agir. Por quê? Porque atuam dentro das corporações. Isso faz com que desenvolvam estratégias avançadas de negociação, né? Então, eles desenvolvem estas habilidades. São hábeis comunicadores e vendedores de suas ideias. Desenvolvem seu network dentro e fora da organização. Convence as pessoas a fazerem parte do seu time, mas sabem reconhecer o empenho da equipe. Então, sabem se autopromover e são ambiciosos, né? Querem crescer sempre. Não se contentam em ganhar o que ganham e adoram planos com metas ousadas e recompensas variáveis. Se saírem da corporação para criar o próprio negócio, podem ter problemas no início, já que estão acostumados com as regalias e o acesso a recursos do mundo corporativo. Então vejam bem que existe uma diferença, existem pequenas diferenças aí entre esses tipos de empreendedores apresentados por Dornelas, né? Já que aqui no empreendedor corporativo é aquele que atua dentro das corporações
possuem habilidades específicas para atuar dentro das corporações e provavelmente pode não ter habilidades para tocar o seu próprio negócio. Então vamos ver outro tipo de empreendedor, o empreendedorismo, a segunda aqui, o Dornelas, que é o empreendedor social. A gente está acostumado, quando se fala em empreendedorismo, falar do mundo dos negócios voltado para o lucro. Vejam bem, o empreendedor social tem como missão de vida construir um mundo melhor para as pessoas, né? Envolvem-se em causas humanitárias, com comprometimento singular, tem um desejo imenso de mudar o mundo, criando oportunidades para aqueles que não têm acesso a elas. As características desse tipo de empreendedor são similares a dos demais empreendedores, mas a diferença é que realizam vendo seus projetos trazerem resultados, ou melhor, se realizam vendo seus projetos trazerem resultado para os outros e não para si próprios. Os empreendedores sociais são um fenômeno mundial e principalmente em países em desenvolvimento, como o Brasil, têm um papel social extremamente importante, já que através de suas ações e das organizações que criaram, preenche lacunas deixadas pelo próprio poder público, né? De todos os tipos de empreendedores, é o único que não buscam desenvolver um patrimônio financeiro, como eu coloquei. Ou seja, não tem como um de seus objetivos ganhar dinheiro. Prefere compartilhar de seus recursos e contribuir para o desenvolvimento das pessoas. Então, aqui, quando a gente está falando de empreendedorismo, é importante também a gente trazer este conhecimento, né, esta classificação, este tipo de empreendedor que é muito importante para o desenvolvimento das pessoas, para o desenvolvimento da sociedade, para o desenvolvimento e preservação ambiental, que é o empreendedor social ou o empreendedorismo social, tá? Então, um outro tipo aqui trazido por Dornelas é o empreendedor por necessidade. Inclusive, nós já trouxemos essa classificação lá quando falamos de conceitos de empreendedor. O empreendedor por necessidade cria o próprio negócio porque não tem outra alternativa. Geralmente não tem acesso ao mercado de trabalho ou foi demitido, não resta outra opção a não ser trabalhar por conta própria. Geralmente se envolve em negócios informais, desenvolvendo tarefas simples, prestando serviços e conseguindo como resultado pouco retorno financeiro, né? Já que ele não faz um planejamento adequado do mercado e da atividade do setor no qual ele vai se inserir. É um grande problema social, olha só, para os países em desenvolvimento, pois, apesar de ter iniciativa, trabalhar arduamente e buscar todas as formas a sua subsistência e a dos seus familiares, não contribui para o desenvolvimento econômico, né? Do ponto de vista de que ele está na informalidade. Na verdade, os empreendedores por necessidade são vítimas do modelo capitalista atual. Então, isso aqui é bastante importante vocês captarem, né? Pois não têm acesso a recursos que outras organizações têm, não têm acesso à educação, não têm acesso às mínimas condições para empreender de maneira estruturada. Então, aqui nós estamos falando, né, da desigualdade do acesso aos recursos, da desigualdade que prevalece nos países em desenvolvimento, principalmente. Suas iniciativas empreendedoras são simples, pouco inovadoras, geralmente não contribuem com impostos e outras taxas e acabam por inflar as estatísticas empreendedoras de países em desenvolvimento como o Brasil. Então, sua existência em grande quantidade é um problema social, que no caso brasileiro ainda está longe de ser resolvido, né? Então, o empreendedor por necessidade é aquele que
atua em determinado setor, em determinada atividade, porque precisa, né? Porque é uma última alternativa à sua própria subsistência. E aí, claro, já que ele não tem acesso a recursos, não tem acesso a conhecimentos, não tem acesso a políticas públicas, obviamente que ele vai fazer parte de um grupo que, pela informalidade, né, traz prejuízos também para a economia. Um outro tipo de empreendedor, de empreendedorismo, segundo Dornelas, é um empreendedor herdeiro. Pelo próprio nome, aí a gente já pode imaginar o que é o empreendedor herdeiro, né? O empreendedor herdeiro recebe logo cedo a missão de levar à frente o legado de sua família. Empresas familiares fazem parte da estrutura empresarial de todos os países e muitos impérios foram construídos nos últimos anos por famílias empreendedoras, que mostraram habilidade de passar o bastão a cada nova geração. Então, o empreendedor herdeiro é aquele que herda, né, o bastão dos negócios familiares. Mais recentemente, porém, tem ocorrido a chamada profissionalização da gestão de empresas familiares, através da contratação de executivos, né? Importante isso daqui, de mercado, para a administração da empresa e da criação de uma estrutura de governança corporativa, com os herdeiros, principalmente por aqueles que não têm a habilidade de dar continuidade ao negócio da família. Os herdeiros, portanto, passam a ser conselheiros de administração, né? E não necessariamente assumindo cargos executivos na empresa. O desafio do empreendedor herdeiro é multiplicar o patrimônio recebido. O empreendedor herdeiro aprende a arte de empreender com exemplos da família e geralmente segue seus passos. Geralmente. Muitos começam bem cedo a entender como o negócio funciona e a assumir responsabilidades na organização. Acabam por assumir cargos de direção, muitas vezes ainda jovens. Alguns têm senso de independência e desejo de inovar, de mudar as regras do jogo. Outros são mais conservadores, preferem não mexer no que tem dado certo. Então, esses extremos, né, entre aqueles que querem inovar e aqueles conservadores, na verdade, mostram que existem variações no perfil do empreendedor herdeiro. Embora aqui esteja uma classificação, né, de um tipo de empreendedor, mas dentro desse tipo nós é perceptível a gente pode encontrar vários tipos, né, de perfis empreendedor. Mais recentemente, os próprios herdeiros e suas famílias, preocupados com o futuro de seus negócios, têm optado por buscar mais o apoio externo, através de cursos de especialização, MBA, programas especiais voltados para empresas familiares, com o objetivo de não tomar decisões apenas com base na experiência e na história de sucesso das gerações anteriores. Então, o herdeiro é aquele que herda, né, o empreendimento da família. Para a gente finalizar aqui os tipos de empreendedores, vamos falar do empreendedor normal. Para o Dornelas, o que é um empreendedor normal? Um empreendedor planejado. Toda teoria sobre empreendedor de sucesso sempre apresenta o quê? E o que nós vimos aí durante os conceitos, né? Principalmente. Apresenta o planejamento como uma das mais importantes atividades desenvolvidas pelos empreendedores. E isso tem sido comprovado nos últimos anos, já que o planejamento aumenta a probabilidade de um negócio ser bem-sucedido. E, em consequência, leva mais empreendedores a usarem essa técnica para garantir melhores resultados. O empreendedor que faz a lição de casa, o planejado, que busca, olha só, busca minimizar riscos, que se preocupa com os próximos passos do negócio, que tem
uma visão de futuro clara e que trabalha em função de metas é o empreendedor aqui definido como normal ou planejado. Normal, do ponto de vista, claro, do que se espera de um empreendedor, mas não necessariamente do que se encontra nas estatísticas gerais sobre a criação de negócios. A maioria dos empreendedores não se encaixa na categoria normal, principalmente o tipo de empreendedor que falamos anteriormente, o empreendedor por necessidade, né? Não se encaixa aqui neste tipo, neste perfil de empreendedor. Então, o empreendedor normal seria o mais completo do ponto de vista da definição de empreendedor e o que teria como referência a ser seguida, mas que na prática ainda não representa uma quantidade considerável de empreendedores. Então, olha só, na prática ainda não representa uma quantidade considerável de empreendedores, já que a maioria não planeja. No entanto, ao se analisar apenas empreendedores bem-sucedidos, o planejamento aparece como uma atividade bem comum nesse universo específico, apesar de muitos dos bem-sucedidos também não se encaixarem nesta categoria, né? Como nós vimos, o empreendedor nato, por exemplo, nasce com determinadas habilidades, possui determinadas habilidades que a gente não considera ele normal, né? Mas é nato. Claro que também faz planejamento, faz levantamento de dados, tem visão de futuro, planeja suas ações, tem visão de negócios, é ousado, possui características e habilidades empreendedoras que muitas vezes um empreendedor normal não possui, mas que esse, por fazer o planejamento adequado, correto, também consegue atingir um nível de sucesso bastante grande. Então, este seria os tipos de empreendedores segundo o Dornelas. Para a gente não ficar só nesta classificação do autor, eu também trouxe aqui, fiz um levantamento para apresentar para vocês de outros tipos, né? Quando a gente fala de tipos de empreendedor, a gente pode encontrar várias classificações, né? Aqui só para exemplificar um pouquinho, né? Que existem também outras classificações aí, segundo alguns sites, alguns estudiosos, algumas revistas, enfim, são classificações que cada um vai levantando conforme os perfis que são encontrados também no mercado, né? Então, vejam só diferentes perfis. Aqui, segundo a editora de arte, O Tempo, né? O fazedor é aquele empreendedor, né, em que o seu negócio lhe traz felicidade e sente-se bem preparado. Tem um outro tipo de empreendedor que é o oportunista, gosta de aprender com quem trabalha, muda de área caso perceba uma oportunidade interessante, então está sempre atento ao que está acontecendo no seu ambiente. O empreendedor realizador é aquele satisfeito e bem preparado, é o que melhor sabe administrar seu negócio, tem o perfil confiante, líder, competitivo, criativo e organizado. O empreendedor, tipo de empreendedor sonhador, é aquele que adora o que faz, sempre foi seu sonho, gosta de trabalhar com diferentes pessoas, gostaria de maior capacitação para gerir seu negócio. O empreendedor tradicional trabalha de forma já conhecida e não busca inovações nem atualizações, são os que menos encontram felicidade nos negócios, e aquele acomodado, que não se sente preparado adequado em administração, em planejamento, em como ter lucro, é o cara inseguro, não quer assumir risco e se pudesse venderia o seu negócio. Então é um tipo também de empreendedor, né? E numa pesquisa aqui sobre medos e alegrias, é bem interessante a gente observar que 32% do levantamento feito, né, por essa revista aqui, 32% dos empreendedores temem a estabilidade financeira, 35% ficam aflitos em relação ao futuro do negócio, 36% sente-se o peso da responsabilidade pelos envolvidos no negócio.
As alegrias, 62% fazem o que gosta. Isso aqui é um dado importante, né? Porque fazer o que gosta é importante para nós enquanto empreendedores. 49% dizem que pode aprender com seus erros e acertos. 39% acham importante administrar o tempo para poder ver a família e os amigos. Então, são dados aqui acerca dos tipos de empreendedores. Outra classificação que nós encontramos também traz alguns que são um tipo novo nessa discussão que estamos fazendo, né? O empreendedorismo social, nós já comentamos, o empreendedor digital. Nós estamos aí, né, vivendo um período bastante único na história mundial, que é a necessidade de usarmos cada vez mais os recursos digitais, os recursos tecnológicos. E neste mundo de transformações, o empreendedor digital tem se dado muito bem. O empreendedor digital é aquele que lida, portanto, com este mercado, com estas tecnologias que conseguem ver soluções para a sociedade, para as necessidades das pessoas. É o empreendedor digital, né? Está sempre, então, atento às transformações tecnológicas e às transformações que estão ocorrendo com o desenvolvimento das relações entre as pessoas, entre as instituições, entre os países, enfim. Então, o empreendedorismo digital, né? Voltado aí para profissionais do mundo tecnológico. O empreendedorismo informal, que é aquele tipo de empreendedor, segundo Dornelas, né? O empreendedor por necessidade, certo? Então, que vive da informalidade, que trabalha na informalidade, é o informal, que perdeu emprego, que não tem condições de se sustentar de outra forma e que acaba, então, por se dedicar aí a um determinado tipo de negócio, muitas vezes sem planejamento, sem estudos, sem conhecimento, sem estrutura, sem recursos, enfim, acaba, portanto, na informalidade. O empreendedorismo individual, creio que vocês já tenham visto falar também das MEI, das Eireli. O empreendedor individual proliferou de forma assim avassaladora no Brasil também, por conta justamente das necessidades que se apresentaram pelas transformações que ocorreram a nível mundial e a nível nacional nos últimos tempos e pelo sonho das pessoas, né? Muitos têm sonhos de ter o seu próprio negócio. Portanto, o empreendedor individual é aquele que vai se dedicar ele próprio, né, ao seu negócio, ao seu empreendimento. E um outro tipo de empreendedor ou de empreendedorismo, aquele que trabalha com franquias, o empreendedorismo de franquias. E aqui existe uma grande vantagem nas franquias, que é a questão de que você já ah, trabalha com um determinado produto ou serviço que já é bem aceito, que já está consolidado no mercado, né? Que está em processo de expansão e que existe uma fórmula que a população, que os clientes gostam. Então, são as franquias, os empreendedores de franquias, portanto, vão trabalhar com marcas, com produtos, com serviços já conhecidos, já bem aceitos pela sociedade. Então, algumas classificações a mais aqui para a gente entender sobre tipos de empreendedores. Na próxima aula, nós iremos ver sobre perfil, habilidades e características empreendedoras. Até a próxima!